Pinheiros sussurrantes. Um nome que evocava uma imagem de beleza idílica, mas sussurrava uma verdade arrepiante, aninhada no coração de um vale, envolta por uma floresta ancestral. A cidade prendia a respiração após a meia-noite, pois era depois que o relógio batia 12 badaladas que a lenda ganhava vida. Um único assobio, fantasmagórico e perturbador, ecoando pelas ruas silenciosas, marcando o desaparecimento de outra alma. Os mais velhos falavam de um espírito vingativo, cujo lamento era um prenúncio de tragédia. Gerações inteiras viviam sob o peso desse toque de recolher tácito. Ninguém ousava se aventurar após a meia-noite, o medo passado de geração em geração como uma herança macabra. A própria floresta era um personagem à parte no folclore sombrio da cidade. Suas árvores retorcidas, esculpidas pelo tempo e pelo vento, erguiam-se como espectros esqueléticos. O solo da floresta, um tapete de folhas em decomposição, abafava todos os sons, intensificando o silêncio perturbador. Para os moradores da cidade, a mata era um lugar de sombras e sussurros, um lugar onde a lenda reinava soberana. Lucas zombava das histórias que assombravam pinheiros sussurrantes. Aos 17 anos, ele era um turbilhão de energia incansável, movido por uma dose saudável de ceticismo. A lenda do assobio da meia-noite não passava de uma história da carochinha, uma ferramenta usada para manter os jovens e inquietos sob controle. Ele se recusava a ser limitado pelo medo que mantinha a cidade em cativeiro. Lucas passava os dias devorando livros sobre ciência e lógica, buscando explicações racionais para o inexplicável. O sobrenatural não tinha fascínio para ele. Acreditava no que podia ver, tocar, provar. E estava determinado a provar que a lenda de pinheiros sussurrantes não passava de uma farsa elaborada. Lucas ouvira os rumores sobre os desaparecidos, o caminhante ocasional que se afastava demais da trilha, os adolescentes que se desafiavam a se aventurar na escuridão. Ele classificava todos como acidentes infelizes, resultado da imprudência, e não de um predador sobrenatural. Lucas acreditava que o medo era o verdadeiro monstro, não algum assobio fantasmagórico na noite. A noite de lua cheia chegou, banhando pinheiros sussurrantes em um brilho etéreo. Era o aniversário do primeiro desaparecimento, uma noite em que o medo pairava no ar, mais denso que o ar da serra. Os moradores fechavam suas janelas e portas, verificando 2 vezes as fechaduras, enquanto Lucas via uma oportunidade. Ele anunciou seu plano. Iria se aventurar na floresta após a meia-noite, armado apenas com sua câmera e seu ceticismo inabalável. Ele registraria toda a sua experiência, desmascarando a lenda de uma vez por todas. Seus amigos, com uma mistura de apreensão e curiosidade mórbida nos olhos, tentaram dissuadi-lo. Eles o lembraram das histórias, dos avisos passados de geração em geração. Mas Lucas estava irredutível. Ele via a preocupação deles como uma validação, uma prova de que a lenda só tinha poder sobre aqueles que escolhiam acreditar nela. Ele estava determinado a quebrar o ciclo do medo. Quando o relógio soou 12 vezes, um silêncio sepulcral se abateu sobre a cidade. Até os grilos pareciam prender a respiração. Lucas, com um sorriso confiante nos lábios, ligou a câmera e se embrenhou na escuridão, deixando para trás a segurança da descrença e adentrando o coração da lenda. A floresta envolveu Lucas em um abraço frio e úmido. O ar ficou denso com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. A lua cheia, obscurecida pela densa copa das árvores, projetava sombras longas e dançantes, transformando árvores familiares em figuras grotescas. Lucas seguiu em frente, sua câmera um escudo contra o desconforto crescente. O silêncio era enervante, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Então, ele ouviu um som fraco e melancólico, carregado pelo vento. Uma única nota clara, perfurando o silêncio como um caco de gelo. Lucas parou, sua respiração presa na garganta. Era um assobio, mas diferente de tudo que ele já tinha ouvido antes. Era primitivo, assustador, cheio de uma tristeza que lhe percorreu a espinha. Ele ergueu a câmera apontando a lente na direção do som.
Seu coração batia forte contra as costelas, um ritmo frenético contra o silêncio da mata. Ele esperou, atento a qualquer sinal, qualquer indício do que poderia ter produzido aquele som. A floresta prendeu a respiração. O silêncio se estendeu, amplificando seu medo. A parte racional da mente de Lucas gritava para ele voltar. O que quer que ele tivesse ouvido, o que quer que estivesse lá fora, não era algo que ele pudesse explicar, mas uma compulsão estranha, uma mistura de medo e curiosidade mórbida, o atraiu para mais fundo na floresta. Ele disse a si mesmo que estava procurando por respostas, mas uma parte dele sabia que estava perseguindo a emoção do desconhecido. O caminho, pouco visível ao luar, serpenteava, conduzindo-o cada vez mais para longe do familiar. As árvores se aproximavam, seus galhos estendendo-se como dedos esqueléticos, ansiosos para agarrá-lo na escuridão. Ele tropeçou em raízes retorcidas e galhos caídos, cada passo em falso enviando um choque de medo por seu corpo. A temperatura caiu, o ar ficando mais frio, mais pesado. Ele podia sentir a umidade grudando em sua pele, o gosto do medo enchendo sua boca. Ele tentou se concentrar na câmera e em sua mão. O peso familiar, um pequeno conforto na escuridão crescente. Mas a floresta tinha um jeito de distorcer as sensações familiares, transformando o conforto em pavor. A câmera parecia fria, estranha em suas mãos. Quanto mais Lucas se aventurava na floresta, mais desorientado ele ficava. As árvores pareciam se mover e balançar, suas sombras dançando em um balé macabro. Ele jurava que podia ouvir vozes, sussurros suaves carregados pelo vento. Elas estavam murmurando seu nome, chamando-o para mais fundo na escuridão. Ele tentou racionalizar os sons, atribuindo-os ao vento, pregando peças em seus ouvidos, mas, no fundo, um medo primal lhe dizia o contrário. O solo da floresta estava cheio de ossos, branqueados pelo sol e limpos por animais carniceiros. Ele tentou se convencer de que eram ossos de animais, restos da caça de um predador, mas o tamanho e a forma de alguns deles lhe causaram arrepios. Ele acelerou o passo, desesperado para escapar da atmosfera opressiva da mata. A câmera em sua mão parecia mais pesada agora, um fardo em vez de um escudo. Ele queria largá-la, correr cegamente pelas árvores, mas algo o mantinha preso ao local. Ele era como uma mariposa atraída por uma chama, sabendo que seria sua morte, mas impotente para resistir ao seu fascínio. O pânico começou a se instalar quando Lucas percebeu que estava irremediavelmente perdido. Cada caminho que ele tomava parecia levá-lo ainda mais para longe. As árvores pareciam se fechar sobre ele, seus galhos formando uma teia emaranhada que bloqueava o luar. Ele gritou por socorro, sua voz um grasnido patético que foi engolido pelo silêncio opressivo da mata. Os sussurros ao vento ficaram mais altos, mais insistentes. Eles não estavam mais murmurando seu nome, mas sibilando ameaças, promessas de horrores indizíveis que o aguardavam na escuridão. Ele podia sentir olhos em si, observando cada movimento seu, mas cada vez que se virava, não via nada além das sombras móveis das árvores. Ele tateou a mochila em busca da lanterna, os dedos tremendo de medo. As pilhas, novas horas antes, estavam descarregadas. Ele jogou o aparelho inútil no chão, um soluço escapando de seus lábios. Ele estava sozinho, perdido e caçado no coração da floresta. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol perfuraram a copa da floresta, uma equipe de busca se aventurou na mata. Eles encontraram a câmera de Lucas, com a lente rachada, abandonada no solo da floresta. A câmera ainda estava gravando. A filmagem, um testemunho arrepiante dos momentos finais da vida de Lucas. A filmagem estava trêmula, caótica, a imagem se movendo constantemente enquanto Lucas corria pelas árvores. Sua respiração ofegante preenchia o áudio, pontuada por pedidos desesperados de ajuda. Então, lá estava ele novamente, o assobio. Desta vez, estava mais perto, mais alto, cheio de uma malícia arrepiante. A filmagem terminou abruptamente, a tela preenchida por estática. A equipe de busca vasculhou a área por dias,
mas nunca encontrou nenhum vestígio de Lucas. Ele desapareceu sem deixar rastros, mais uma vítima da lenda de Pinheiros Sussurrantes. O desaparecimento de Lucas causou ondas de choque em Pinheiros Sussurrantes. A lenda que alguns descartavam como folclore era agora uma realidade assustadora. A cidade se retraiu ainda mais em si mesma. O medo que estivera latente sob a superfície agora era uma presença tangível. O toque de recolher, antes tácito, passou a ser cumprido com mão de ferro. Mas a lenda do assobio da meia-noite não terminou com Lucas. A cada poucos anos, outra câmera surgia, descoberta nas profundezas da mata. Cada câmera continha a mesma filmagem arrepiante, a respiração ofegante, o assobio assustador, o fim abrupto. Cada vídeo servia como um lembrete sinistro de que algumas lendas têm raízes na verdade, e alguns mistérios são melhor deixados sem solução. E assim, o ciclo continua. A cidade sussurra, a floresta espera, e a lenda do assobio da meia-noite vive, uma melodia assombrosa na sinfonia do medo que ecoa pelo coração de Pinheiros Sussurrantes.